Boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece ainda, meu nome é Jaime Viana. Eu sou um batalhador em Cristo, creio que assim como você, tentando cumprir a sua parte, o seu papel em se esforçar e perseverar até a vinda do Senhor, tá certo? Quero fazer uma pergunta para você rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta da seguinte maneira: você sabe o que é oração? Não, você não ouviu mal, você ouviu o bem. Eu pergunto a você, você sabe o que é oração e qual, qual o papel da oração em nossa vida? Se nós formos ver do ponto de vista verbal, se formos ver, analisar do ponto de vista gramático, oração quer dizer conversação, conversa. Orar, quando se aplica às coisas espirituais, especificamente a Deus, quer dizer orar, quer dizer conversar com Deus. Você já viu alguém conversar no meio de bagunça, no meio de barulho? Eu creio que o aproveitamento é um pouco menor, não é verdade? Eu falo isso porque hoje nós temos um costume, eu creio até que um costume errôneo, um costume negativo, de aplicarmos a oração com fundo musical. Parece que queremos massagear o nosso ego, parece que queremos tornar as coisas agradáveis, queremos tornar as coisas mais, como é que se diz? Vamos colocar assim, mais tragáveis quando nós estamos orando. E até muitos, quando não estão orando, mas quando também estão pregando, gostam muito de agregar à pregação aquele fundo musical que é para comover as pessoas. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é virtude e poder no Espírito Santo. Não é comoção. Deus não está interessado em pessoas comovidas. Deus está interessado e o Espírito Santo no papel, quando ele foi enviado dos céus à terra. No capítulo 16 do Evangelho de João, o próprio Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas ainda mais, Jesus diz da seguinte maneira, que quando ele vier, disse Jesus, com relação ao Espírito Santo, que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer então que Deus não está atrás de comoção. Porque se você for analisar, e desculpe se eu for frio e grosseiro até com você, se lágrimas, choro, sensacionalismo for sinal de conversão, eu vou começar aqui por um animal chamado crocodilo. Você já viu falar do termo lágrima de crocodilo? Diz que o crocodilo, quando ele está comendo a sua vítima, ele chora. Você entendeu onde eu quis chegar? Então eu quero dizer uma coisa para você. Hoje a gente se vê muito a questão de agregar oração. Volto a frisar. Vários fundos musicais, músicas lindas, músicas melosas, para nos fazer comover. E às vezes parece até, se a gente for parar e prestar um pouco de atenção, a pessoa que está orando, ele agrega até o tom da sua voz ao som da melodia. Mas eu quero dizer uma coisa que poucos parece que se apercebem com relação à oração. Oração, além de tudo, acima de tudo, é batalha. Batalha espiritual. Porque quando você ora, nós somos cercados e continuamos de cercos tremendos. Os nossos inimigos, o inimigo de nossa alma, ele tenta barrar a nossa oração. É por isso que tem muito crente que diz que não consegue orar, que ele sente cansaço. Por quê? Porque quando você ora, os dados inflamados do maligno estão sobre você, estão sobre a sua vida, estão sobre a sua mente, para tentar te barrar de várias maneiras, com cansaço, com depressão, desviar seu pensamento do plano maior, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando você está orando, você está entrando em guerra espiritual. E você já viu alguém para a guerra tocando guitarra? Você já viu alguém para a guerra cantando? Com ressalva, claro, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Isso já foi uma outra questão. Mas fora isso, você já viu? Oração é batalha, meu irmão. Quando você ora, você está clamando a Deus, você está direcionando a sua voz, está direcionando o ímpeto do seu coração, a sua vontade, você está colocando diante do altar, o altar espiritual, aleluia. Você está colocando as suas ânsias, os seus desejos, o que está te afligindo. A oração é arma.
E a arma é feita para combater aqueles que estão te oprimindo. Então vamos parar com esse negócio de agregar a oração, esses fundinhos, porque isso aí na verdade desvia. Isso desvia, isso na verdade é a gente tentando, volto a dizer, massagear o nosso ego. Que palavra bonita, irmão, eu chorei tanto. Não é preciso você chorar, porque Deus está procurando em você é sinceridade, não é choro, não é lágrimas. Se você pensa que você vai convencer a Deus com suas lágrimas, você está muito enganado. Mas um coração contrito, um coração convertido a Ele, um coração arrependido, para não dizer mente, porque muitos ainda hoje gostam de usar o termo coração, quando na verdade Deus procura homens e mulheres que tenham a sua mente voltada para o reino de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, que nós temos a mente de Cristo, ou seja, a mente quer dizer entendimento. Fazemos se cumprir nossa vida o que diz o Salmo 47, versículo 7. Louvamos a Deus com entendimento, buscamos a Deus com entendimento, clamamos a Deus com entendimento, e não ficamos só falando abobrinha o tempo inteiro e chorando e nos lamuriando. Se Deus é por nós, quem será contra nós, disse o apóstolo Paulo. Então não adianta lamorear, não adianta chorar, quando na verdade temos que levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso, aleluia. Oh, glórias a Deus. E não adianta ficarmos chorando, vamos partir para cima do inimigo, como Davi fez diante de Golias. Entenda, tem muita gente que está com relação a Davi, no capítulo 17 de 1 Samuel, tem muita gente que está fazendo aquilo que o primeiro rei de Israel queria fazer com Davi. Você lembra? Davi se propôs a combater contra Golias, e então veio o rei e disse, olha Davi, toma aqui as minhas roupas, toma aqui, como é que se diz, toma aqui a minha armadura. E Davi foi e tomou. E Davi disse para ele, olha, eu não consigo andar com isso aqui. Entenda, meu irmão, religiosidade tem que ser deixado de lado, comodismo tem que ser deixado de lado. Quando Jesus entrava em oração com seus discípulos, vai ver lá no capítulo 26 de Mateus, ele deixou os discípulos do lado e foi orar sozinho, foi se angustiar diante de Deus. Você viu alguma música de fundo para ele? Você viu alguém cantando enquanto isso? Vamos largar a mão disso, oração é guerra, e guerra contra aquele que tenta nos barrar a todo instante. A igreja precisa voltar ao verdadeiro sentido da oração. Quando a igreja primitiva orava, o local em que eles estavam se movia. A igreja hoje tem que orar de maneira que as portas do inferno tremam de medo e desabem diante do poder da oração de um servo e de uma serva de Deus. Ah, mas era aquele homem do passado, que nos diz lá no capítulo 5, se não me falha a memória, do livro de Tiago, que nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós, mas ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. O mesmo Deus que operou em Elias opera em nosso dia no dia de hoje. Não é presunção minha não, é a Bíblia que me diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a igreja não está acontecendo a milagre é porque nós não estamos orando. Se a igreja não está acontecendo a milagre, almas não têm sido libertas, pessoas não têm sido salvas, é porque nós não temos dedicado o nosso tempo à oração. Temos dedicado o nosso tempo a muita conversa fiada, a muita abobrinha, a muita troca de interesses carnais, mas temos deixado do principal, de exaltar a Deus acima de todas as coisas e invocar ao Senhor enquanto Ele está perto. Aleluia. O meu conselho para você no dia de hoje é que você pare e comece a se aplicar em oração, porque a oração ainda hoje é a arma do cristão, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela sua atenção, fica na paz e o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.